uma história inacreditável aconteceu. A vencedora do Grande Prêmio do Festival de Cinema Urbano chocou o mundo. É a obra de Sophie Lebron, uma especialista em planejamento socio-urbano com 15 anos de experiência em projetos de cidades inteligentes na Europa. Para ela, o Rio de Janeiro era apenas a última parada da sua viagem. Mas na primeira noite no Rio, ela encontrou um incidente que abalou suas emoções, um conflito acalorado com a sede em Singapura. Ela chegou a usar sua própria poupança de aposentadoria para criar um trabalho pessoal. Decidi parar todos os meus planos e começar a documentar a história daquela noite. O que aconteceu? O que a fez disposta a abandonar a carreira que construiu por 15 anos? Qual é o segredo do Rio? Uma cidade assim tão inacreditável realmente existe? Uma história brasileira que vai chocar a Europa está prestes a começar. Antes de ouvir, por favor, clique em seguir e curtir. Onde vocês estão ouvindo esta história neste momento? Contem-nos na área de comentários. Gostaria de conversar com todos. Pronto, as 24 horas no Rio que mudaram a vida de uma especialista asiática, o segredo será revelado. Eu sou Sophie Lebron, membro do Comitê Consultivo de Cidades Inteligentes Socioétnicas. No meu último mês de pesquisa na Europa, estava ocupada finalizando os dados da minha intensa jornada de Londres, Paris a Berlim. Sinceramente, o Brasil não estava originalmente no meu plano de viagem. O projeto que eu liderava era aplicar o modelo de cidades inteligentes asiáticas na Europa. Na minha opinião, o Brasil era visto apenas como um centro de turismo de massa e de recursos naturais, o sistema urbano impecável de Singapura, a infraestrutura precisa de Tóquio ou o desenvolvimento ininterrupto de Xangai. Esses eram os modelos que eu estava buscando. Quando eu estava coletando os dados finais em Berlim, minha tradutora local, Marie, sugeriu cautelosamente: Senhora Sophie, por que a senhora não passa um dia no Rio, nem que seja só um dia? Não escondi meu cansaço e achei que os dados já eram suficientes. Mas vendo o olhar sério de Marie, foi difícil recusar. O Brasil não é tão famoso em planejamento urbano, é? Aos olhos do mundo, é apenas uma terra de carnaval. Agora, pensando bem, essa frase foi muito arrogante, mas na época eu realmente pensava assim. Era o meu normal como uma profissional asiática e especialista em planejamento urbano. Marie esboçou um sorriso triste e respondeu: somos o pulmão do mundo, com a maior biodiversidade e o centro da discussão sobre as crises climáticas globais, mas poucas pessoas se importam com isso. Mas se a senhora vir com seus próprios olhos, sua ideia pode mudar. Aquela frase me tocou. No final, adicionei um dia à minha agenda. Considerando-o apenas como um ponto de parada, sem intenção de coletar dados sérios, apenas para tirar férias e relaxar. No VLT, veículo leve sobre trilhos do Aeroporto Internacional do Galeão, entrando no Rio, eu ainda abria meu notebook para processar dados de outras cidades. A paisagem lá fora era apenas a visão europeia familiar. Prédios altos, ruas largas e áreas residenciais que pareciam bem organizadas, sem uma beleza particular. Marie apontou para longe e disse baixinho: está vendo aquela área na Amazônia? Muitas das melhores empresas de energia verde estão lá, o coração de muitas soluções de sustentabilidade global vem dali, mas o mundo só nos vê como fornecedores de commodities. Aquela frase me fez refletir. Amanhã eu voltaria para Singapura, e esta viagem terminaria. Até então, eu nunca havia pensado que o Rio seria a cidade que mudaria completamente minha vida. Pensei que era apenas a última tarefa a ser concluída. Mas o destino é tão peculiar, as maiores transformações muitas vezes nos esperam onde menos esperamos. Assim que cheguei à estação de metrô do Rio, tudo ficou diferente. Eu esperava ver o caos de uma metrópole, mas o oposto era verdadeiro. As pessoas se moviam de forma ordenada. Ao fazer a transferência para a linha 1, a primeira coisa que me surpreendeu foi o piso tátil para pessoas com deficiência visual. Não era apenas um adorno, mas algo realmente utilizável. Vi um senhor cego andando naturalmente com sua bengala guia, e as pessoas ao redor, por instinto, abriam caminho para ele. Mais surpreendente ainda, ele me cumprimentou primeiro: estrangeira, não é? Primeira vez no Rio? Sim, como o senhor sabe?
ouvi pelos seus passos. O Rio é uma cidade onde se pode andar de olhos fechados. Embora tenhamos muitos problemas, nós, brasileiros, nos ajudamos. Essa frase ficou profundamente gravada em minha mente. Uma cidade onde se pode andar de olhos fechados. Essa era uma cena que eu nunca tinha visto em Londres ou Paris. Na hora do almoço, quando eu e Marie estávamos no banheiro público de um shopping, fiquei chocada novamente. Havia máquinas de venda automática de absorventes no banheiro feminino, e trocadores de fraldas nos banheiros masculino e feminino. Essa atenção aos detalhes era difícil de encontrar em outras cidades que visitei. Que estranho, murmurei inconscientemente. O que é estranho? Perguntou Marie. O índice de cidade inteligente do Rio está abaixo de Paris ou Londres, mas na prática, a conveniência da vida dos cidadãos parece ser maior. Marie respondeu calmamente: temos tecnologia de ponta em bioengenharia e sustentabilidade, mas não somos liderados pela tecnologia global. Por isso, aprendemos a nos virar, as pessoas se ajudam, é o que chamamos de jeitinho solidário. Aquela frase me tocou novamente. Minha convicção se fortaleceu quando caminhávamos pela Lapa. Quando um idoso em cadeira de rodas passou pela porta de um boteco, bar tradicional, o garçom saiu imediatamente para abrir a porta e oferecer ajuda. Ninguém o obrigou a fazer isso. Ao anoitecer, passeando pela feira de São Cristóvão, vi outra cena. Quando um cliente cego entrou em uma barraca de quitutes, o vendedor leu o cardápio em voz alta para ele e o levou até o assento. Os outros clientes se calaram automaticamente para esperar. Naquele momento entendi. Não era uma questão de tecnologia, mas de humanidade. O Rio não se tornava mais inteligente por causa da tecnologia inteligente, mas sim mais caloroso por causa da bondade das pessoas. No caminho de volta ao hotel, senti pela primeira vez que deveria registrar algo. A jornada anterior era apenas para coletar dados, mas havia algo no Rio que os dados não podiam explicar. Podemos ficar mais um dia amanhã? Perguntei a Marie. Ela sorriu radiante e respondeu: claro que sim. A verdadeira face do Rio aparece à noite. Após o jantar, eu e Marie fomos para a orla da praia de Copacabana. Sinceramente, eu esperava ver uma vista noturna grandiosa do Rio, como Bund em Xangai ou a Marina Bay em Singapura. Mas o que vi foi totalmente diferente. Embora as luzes fossem brilhantes, o que atraiu meu olhar era outra coisa. Havia um grupo de jovens capoeiristas na calçada compartilhando comida. Eles trouxeram comidas diferentes e as trocaram. Um trouxe coxinhas, outro trouxe açaí, e outro trouxe frutas. Em um dos calçadões, um senhor carregava algo pesado. Um estudante que passava se ofereceu naturalmente para ajudar, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mais surpreendente ainda, mesmo tarde da noite, as mulheres podiam caminhar sozinhas com segurança. Isso era inimaginável em Paris. Eu vi mulheres correndo e estudantes sentadas em cadeiras dobráveis lendo depois das 22 horas. Marie sussurrou: o Brasil tem áreas com desafios de segurança, mas nas comunidades onde o espírito de solidariedade é forte, a união faz a força. Essa imagem, no entanto, é negligenciada. Olhe para lá, Marie apontou para um local. Um grupo de senhoras dançava samba ao som de música. Havia um grupo de jovens ao redor, alguns até aplaudindo e torcendo por elas. Estranho de novo, murmurei. O protagonista da paisagem noturna de outra cidade são as luzes dos edifícios, mas no Rio, a luz emitida pelas pessoas é mais proeminente. Naquele momento senti uma sensação peculiar. Percebi o quão superficial era a beleza urbana em que eu acreditava no passado. A atmosfera criada pelo caloroso relacionamento interpessoal era mais atraente do que luzes brilhantes ou edifícios grandiosos. Tarde da noite, no caminho de volta para o hotel de metrô, eu ainda via cenas semelhantes. Um idoso ajudando a segurar a pasta de um funcionário que cochilava, estudantes cedendo lugar para uma grávida, pessoas ajudando um bêbado para que não caísse. No quarto do hotel, tarde da noite, abri meu caderno particular pela primeira vez. No passado eu anotava tudo no meu caderno de trabalho, mas desta vez, queria escrever sobre meus sentimentos pessoais.
A noite do rio é composta pela luz que as pessoas emitem umas para as outras, e não pelas luzes da cidade. Essa cidade pode ter alguns dos problemas mais graves do mundo, mas o que é mais caloroso é o coração humano. Depois de escrever, senti uma emoção indescritível. Em 15 anos como urbanista, não me lembro de quando tive essa sensação. O rio era totalmente diferente das cidades eficientes que eu conhecia. Na manhã seguinte, acordei cedo devido à insônia e fui passear perto do hotel. Em um beco, encontrei uma barraca de feijoada que abria de manhã cedo. Era uma cena de novela. Por curiosidade, liguei para Marie. Ela concordou em vir rapidamente. Prove o nosso aipim com carne seca, é delicioso de manhã, disse a baiana à proprietária com um sorriso radiante. Mas o que realmente me surpreendeu foi que a baiana estava usando um tablet para registrar os pedidos. Ah, esta máquina é mais esperta do que eu, disse a baiana, acariciando o tablet com um sorriso. Era a imagem perfeita de uma barraca tradicional fundida com a mais recente tecnologia. Marie explicou que isso fazia parte de uma política de economia digital brasileira. Eles projetaram o sistema para ser fácil de usar, mesmo que uma baiana de 80 anos pudesse operá-lo. Mais surpreendente ainda, um jovem apareceu. Ele se apresentou como João, de uma família de imigrantes venezuelanos. Ele vinha de manhã para ser voluntário e ajudar o estabelecimento. Os adultos têm que sair para trabalhar logo cedo, então eu venho ajudar. O tom de João era mais maduro do que sua idade. Fiquei impressionada ao vê-lo ajudar a baiana a receber pagamentos e explicar o menu para outros clientes. Marie acrescentou que há centenas de milhares de novos imigrantes de países vizinhos no Brasil, mas conseguimos integrar culturas diversas e coexistir com respeito mútuo. Que tipo de sistema é este? Perguntei curiosa. João respondeu com orgulho, não é um sistema. É só nos ajudarmos. A baiana faz a comida deliciosa, eu ajudo com os aparelhos. Os clientes podem comer comida quentinha logo de manhã. Mesmo que o mundo lá fora seja caótico, vivemos aquecidos juntos. Naquele momento eu entendi. Este era o design urbano perfeito que eu estava procurando. Não era um sistema complexo ou uma vasta infraestrutura, mas uma estrutura onde as pessoas satisfaziam naturalmente as necessidades umas das outras. Enquanto comia aipim e conversava com a baiana, ela disse algo profundo. O mais importante numa cidade é que o povo não passe fome. Isso é muito mais importante do que construir muitos prédios bonitos. O Brasil pode ser grande, mas nosso coração é maior. A filosofia da baiana me tocou profundamente. Como urbanista no passado eu só pensava em eficiência e desenvolvimento. Mas ouvindo a baiana, reconsiderei o verdadeiro objetivo de uma cidade. Uma semana depois de voltar para Singapura, eu estava na sede da ONU, preparando-me para enviar meu relatório. Os dados de outras cidades estavam organizados conforme o esperado. Mas na parte do Rio, senti-me muito sobrecarregada. Havia muitas coisas que os números não conseguiam expressar, incluindo a bondade dos cidadãos, a ajuda mútua natural e o caloroso relacionamento. No final, decidi recomendar o Rio como principal modelo e posicionei o tema como cidades inteligentes centradas no ser humano, aplicando o modelo Rio na Europa. Mas o rascunho do relatório encontrou forte oposição após ser submetido ao meu supervisor. O diretor Pierre Dupont entrou diretamente no meu escritório. Sophie, você está louca? Por que usar o modelo do Brasil? Um lugar que é apenas percebido como um destino de turismo e violência? Mas em termos de satisfação do cidadão e conveniência prática da vida, o Rio se sai excepcionalmente bem. Sophie, a maioria dos asiáticos ainda pensa no Brasil como um país sul-americano vago, sem um papel importante mesmo no palco global. O que podemos aprender com eles? Este também é um problema politicamente sensível. Naquele momento fiquei muito irritada. Por causa desse preconceito e considerações políticas, íamos perder um modelo realmente bom? Então, o senhor tem que ver com seus próprios olhos. Perda de tempo, melhor gastar tempo pesquisando a sociedade alemã. Não há nada no Brasil que vale a pena aprendermos. O diretor Pierre insistiu. A reação de outros colegas foi semelhante.
Meu editor, Jean Michel, disse sem rodeios: o Rio não é conhecido por sua tecnologia como o Japão, nem é vasto como a China, o que poderia ter de especial? Eles julgavam o Brasil apenas pelo status político e imagem externa, sem olhar para os fatos. Isso era realmente lamentável. Eu rebati: o Brasil é um centro global para soluções de sustentabilidade e bioengenharia. Muitas políticas de energia verde da Europa dependem do Brasil. Sua força tecnológica é de classe mundial. O que isso tem a ver com nosso planejamento urbano? Zombou Jean Michel. Claro que tem. Eles têm a tecnologia mais avançada, mas ao mesmo tempo nunca perderam o pensamento centrado no ser humano. Engenheiros de energia verde comendo aipim com a baiana na feira matinal. Isso é a verdadeira cidade inteligente. Dias de persuasão foram ineficazes. Pelo contrário, fui acusada de estar muito fascinada pela Europa e de ter perdido a neutralidade. Foi então que tomei uma grande decisão. Recusei-me a enviar o relatório e decidi usar meu dinheiro pessoal para fazer um documentário sobre o Rio. Decidi parar todos os meus planos e começar a documentar a história. Meus colegas provavelmente pensaram que eu estava louca, mas eu estava convencida. Eu tinha que deixar o mundo saber o que eu tinha visto no Rio. Usei toda a minha poupança de aposentadoria e poupanças pessoais como custo de produção do documentário. Todos ao meu redor se opuseram, mas eu não me arrependi. Não conseguia guardar a emoção que recebi do Rio só para mim. O documentário finalizado tinha 2 eixos. Um era sobre a história da sustentabilidade e da existência, a pressão econômica e o fato de ser negligenciado pela comunidade internacional. Mesmo assim, tinha sua estratégia de sobrevivência. O outro eixo era sobre pessoas e comunidade, o calor da feira matinal, os cidadãos que ajudavam os deficientes visuais, as crianças de mãos dadas praticando exercícios de prevenção de deslizamentos e harmonia entre os novos imigrantes e os locais. Jean Michel secretamente mudou o nome do filme do original Análise da Cidade Inteligente do Rio para Rio, Coração Pulsante, a história de uma nação negligenciada. Por que mudar o nome arbitrariamente? Este é o nome certo. O Rio não é uma máquina, é uma cidade viva, uma nação negligenciada, mas ainda assim forte. Jean Michel estava certo. Quando o filme foi enviado para o Festival de Cinema do Rio, o documentário chamou a atenção dos jurados desde o título. No dia da estreia eu estava muito animada. Cerca de 10 minutos após o início do filme, senti a mudança na reação do público. A cena da baiana usando o tablet na feira matinal provocou risos. A cena de João dizendo que as pessoas são o coração da cidade gerou aplausos. Mas a reação mais calorosa foi a cena do exercício de prevenção de deslizamentos com as crianças. As crianças desenhando fotos de vários métodos para proteger a comunidade apareceram na tela. Um som de surpresa encheu a sala de projeção. A cena final foi a vista noturna da orla de Copacabana. Não eram as luzes brilhantes, mas a luz que as pessoas emitiam umas para as outras. Em seguida apareceu a legenda: Brasil, população de mais de 210 milhões, um importante centro para o debate climático global, um lugar que não é liderado pela tecnologia global, mas é a cidade com o coração mais quente do mundo. Quando o filme terminou, o público se levantou e aplaudiu por mais de 5 minutos. O jurado perguntou: uma cidade assim realmente existe? Sim, existe. É uma cidade real chamada Rio de Janeiro. É inacreditável que tal comunidade ainda exista no século XXI. Eu vi com meus próprios olhos. Talvez sejam todas as pressões que os tornam mais fortes, porque eles têm que depender uns dos outros. Naquela noite, a lista de vencedores foi anunciada. Melhor documentário: Rio, Coração Pulsante, a história de uma nação negligenciada. Quando o título foi lido, foi como um sonho. No pódio fiz um discurso: as cidades não precisam se tornar mais inteligentes, mas precisam se tornar mais calorosas. O Rio provou isso. Eles têm tecnologia de classe mundial, mas a coisa mais real são as pessoas. Mesmo que sejam negligenciados pela comunidade internacional, nunca negligenciaram uns aos outros. Devemos avaliar as cidades pelo valor humano, e não pela imagem externa.
Após a premiação, muitas coisas surpreendentes aconteceram. Meu documentário não foi apenas um filme, mas se tornou um catalisador para a mudança de políticas. A ONU me contatou esperando usar meu filme como referência oficial na Conferência de Política de Cidades Inteligentes em Nova York. A cidade de Amsterdã decidiu introduzir a política de jeitinho solidário da cidade do Rio. Jovens de famílias de novos imigrantes como João também mudaram. Ele percebeu que ajudar não era apenas fazer o bem, mas um papel importante para tornar a cidade calorosa. A senhora nos fez ver a nós mesmos novamente. Esta foi a mensagem de uma carta de agradecimento da Prefeitura do Rio, dizendo que os cidadãos redescobriram seu próprio valor. 6 meses depois, houve a notícia de que o Rio iria me conceder o título de cidadã honorária. Isso foi inesperado. Eu estava honrada por ser uma estrangeira que produziu um filme sobre o Brasil a receber a cidadania honorária. Quando viajei para o Rio novamente para a cerimônia de premiação, o sentimento era indescritível. Uma cidade que pensei ser apenas uma parada há um ano, agora havia se tornado um ponto de virada na minha vida. Ao chegar ao aeroporto, fui recebida com uma surpresa inesperada. A baiana, a proprietária, João, e engenheiros da Petrobras vieram me buscar com Marie. Bem-vinda, senhora Sophie. Parabéns por se tornar nossa nova cidadã. João sorriu e me entregou um buquê de flores. Aquele garoto agora era um jovem universitário. A cerimônia de entrega do título de cidadã honorária foi realizada na Câmara Municipal do Rio, com a presença de centenas de cidadãos. O prefeito do Rio fez um discurso. A senhora Sophie Lebron despertou o valor que havíamos esquecido em nós mesmos. Somos frequentemente definidos como um paraíso turístico, um centro de instabilidade. Mas a senhora Sophie viu nossa verdadeira face, as pessoas se ajudando nas feiras, os cidadãos cuidando dos vulneráveis nas ruas. Engenheiros de tecnologia de ponta comendo feijoada com a baiana. Isso é o verdadeiro Rio. Quando subi ao palco para receber o título de cidadã honorária, fiz um discurso que ainda é memorável. Não tentei lembrar do Rio, mas o Rio me obrigou a lembrar. Esta cidade me ensinou que é uma cidade de verdade. Em 15 anos como urbanista, eu só pensava em eficiência, desenvolvimento e competição. Mas o Rio mostrou algo diferente. A verdadeira força de uma cidade não são os edifícios, mas as pessoas. O mundo pode vê-los como uma nação de recursos, mas eu vi a verdade. Vocês são pessoas que não perderam o calor humano em meio à crise e aos desafios. É uma honra poder contar a história dessa nação ao mundo. Ao final do discurso, o público se levantou e aplaudiu. Um homem de meia-idade gritou: "Nós existimos. Mesmo que o mundo não nos reconheça, estamos aqui." Seu grito fez com que muitas pessoas gritassem junto: "Nós existimos." Naquele momento entendi o significado do meu documentário para o povo brasileiro. Eles sempre precisaram provar sua existência, e meu filme lhes disse: "Vocês existem. Sua vida tem valor. Seu calor humano é real." Depois de voltar de Singapura, tomei uma grande decisão. Eu renunciei oficialmente ao meu cargo de consultora da ONU e decidi começar uma nova vida no Rio. Todos ao meu redor tentaram me dissuadir, mas eu tinha certeza. Queria colocar em prática o que aprendi no Rio. 6 meses depois, voltei ao Rio novamente, desta vez não como turista, mas para começar uma nova vida. O primeiro lugar que fui, é claro, foi aquela barraca de aipim na feira matinal. Reencontrando a baiana e João depois de 2 anos. "Ah, não é a moça que fez o filme? Não mais, agora ela é uma pessoa da nossa cidade", disse a baiana rindo. Sim, o aipim daquele dia estava tão bom que voltei. Não, voltei porque moro aqui agora. João havia crescido muito, agora era um universitário, mas ainda ajudava a baiana de manhã. Mas algumas coisas mudaram. O tablet tinha um aplicativo de pedidos que João desenvolveu instalado. "Olha, Sophie, o aplicativo que eu fiz. Foi projetado para ser ainda mais fácil para a baiana usar." Ele também o compartilhou gratuitamente com outros comerciantes. Ele estava se formando em engenharia de computação na universidade e se preparando para iniciar um empreendimento social. Já se passaram 2 anos, e eu ainda moro no Rio.
Meu documentário foi exibido em mais de 50 países. Um dia João veio me ver. Agora ele era um engenheiro recém-formado em uma das principais empresas de energia. O primeiro projeto de tecnologia verde que ele participou do design foi um sucesso. A eficiência energética melhorou em 30%. Ele se tornou um engenheiro de classe mundial, mas ainda ia ao mercado toda semana para ajudar a baiana. Tornar-se um especialista em tecnologia não significa esquecer nossas raízes. Foi a baiana quem me criou. Uma noite, eu estava caminhando sozinha na orla de Copacabana. O lugar ainda estava cheio da luz que as pessoas emitiam umas para as outras. Senhoras dançando, jovens compartilhando. Comida, famílias passeando. O Brasil pode ser um país vasto, mas tem um coração enorme. Eles usam tecnologia de classe mundial para avançar nas práticas de inteligência artificial, mas nunca perderam o calor da feira matinal. Lá, a baiana e o jovem imigrante trabalham juntos. Sob pressão econômica, eles ainda defendem sua identidade e valores. Pessoas negligenciadas pela comunidade internacional ainda vivem suas vidas em silêncio. A cidade que eles construíram é o Rio de Janeiro. Assim como o título do meu documentário, o Rio é uma cidade com um coração que continua a bater. Uma nação que pode não ter um lugar importante no mapamundi, mas que existe claramente. Não sou mais uma urbanista. Agora sou uma cidadã do Rio, alguém que ouve o caloroso bater do coração